Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, por mais um dia nós estarmos aqui. Hoje é o penúltimo dia do nosso propósito, né? O 30º dia do nosso propósito, buscando a sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo que nós estamos aqui, por esse momento que nós estamos buscando aprender, a ler, a meditar nesses versículos do livro de Provérbios, onde o Senhor está nos ensinando, né? Então, momento valioso que o Senhor traz para nós meditarmos na palavra dele. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, nós estamos concluindo já esse propósito. Hoje é o penúltimo dia. Senhor, e nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco, que nós possamos continuar absorvendo todo o conhecimento que o Senhor tem preparado para entregar para cada um de nós. A palavra do Senhor diz que o Senhor não despede a multidão de mão vazia e todo dia nós temos recebido uma porção aqui, Senhor, através da sua palavra. E nós pedimos que o seu Espírito Santo, Pai, fale ao nosso coração de forma que nós possamos entender, compreender, assimilar e colocar em prática no nosso viver. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amados irmãos, livro de Provérbios, capítulo de número 30, diz assim: as palavras de Agur. As palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acresceste às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço. Não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue, e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há aquele que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há aqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há aqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há aqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não farta de água, e fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, ou quem despreza a obediência à sua mãe. Corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintados da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, quatro que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera
come e limpa a boca, e diz: não cometi maldade. Sob 3 coisas estremece a terra. Sim, sob 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei. Sob o insensato quando anda farto de pão. Sob a mulher desdenhada quando se casa. Sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão prepara sua comida. As arganazes, povo não poderoso, contudo faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O jeco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo de elefante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou que maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, né, aprendendo da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para estar nos instruindo, para nós estarmos aprendendo a sabedoria, adquirindo o conhecimento. Amém? Aqui nós vimos palavras de Agur, e ele começa falando dele mesmo, falando, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria. E ele começa a olhar para a sua pequenez, para a sua falta de entendimento. Mas no verso 5 ele fala: toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para o que neles confia. Aleluia, glória a Deus. E aqui, meus amados irmãos, ele fala no verso 7: 2 coisas eu te peço, e não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Né? E não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Né? Aqui ele diz: não me dê nem a pobreza nem a riqueza, porque se for muito rico, pode vir a negar o Senhor. E se também chegar a ser muito pobre, pode chegar a furtar o pão e ali ser amaldiçoado pelo Senhor. Então ele queria alguma coisa dentro da balança, né? Que não passasse por necessidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui no verso de número 15, ele fala assim, que a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Que sanguessuga é essa? Às vezes, sanguessuga aqui é um animal, mas eu acredito que ele não estava falando somente desse animal, porque começa a descorrer os próximos versículos, falando: há 3 coisas que nunca se farta, sim, 4 que não dizem basta. Né? Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água, e fogo que nunca diz basta. Aqui está falando que quando a pessoa, ela sempre está querendo mais e mais, né? A nossa alma, ela é assim, a nossa alma, quando nós começamos a alimentar a nossa carne, né? Seguindo ali as vontades da nossa alma, ela nunca se falta. Ela sempre vai querer mais e mais. A gente faz uma coisa para agradar a nossa carne e ela não se sacia, ela não se satisfaz. É como a sanguessuga, comparada à sanguessuga aqui. Por isso nós devemos ter o controle sobre a nossa carne, o domínio sobre a nossa carne, ter o domínio próprio. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
No verso de número 21, ele começa citando aqui, né? Sob 3 coisas estremece a terra. Sim, sob 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei. Aleluia, glória a Deus. Aqui está falando do servo que se torna rei. Às vezes, na maioria dos casos aqui, está falando que não pode subsistir, né? Um servo que chegar ao posto de rei. Mas depende desse servo, né? Que servo era esse? Era um homem temente a Deus ou não? Nós vimos muitas pessoas, né, escolhidas de Deus que saiu lá do povo, né? José, ele era servo de Potifar, ele, né, foi vendido de forma injusta por seus irmãos, porque ele não era escravo, mas ele foi servo de Potifar, e ele foi ali lançado numa prisão, e de servo ele se tornou governador de todo o Egito, porque ele era um homem temente a Deus. Aqui está dizendo que esse não pode subsistir, mas se ele for um homem temente a Deus, né, Deus vai honrá-lo. Sob o insensato, quando anda farto de pão. O insensato não tem juízo, está farto de pão, e aí ele não vai valorizar e não vai pensar em guardar para depois, né? A pessoa que é insensata, que está saciada ali, ele não tem esse entendimento. E a mulher desdenhada quando se casa, né? Quando a mulher se casa e ela é desdenhada por seu marido, ela acaba criando revolta, acaba cometendo ali algo que vai acabar destruindo esse casamento, porque ela está sendo desdenhada. Sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Aqui está falando de situações aqui que eu creio que eles poderiam ter vivenciado naquela época ali situações e trazido aqui para a palavra do Senhor, né? Nós sabemos que somente o Senhor é que sonda e esquadrinha os corações. E eu sei que existe pessoas que, mesmo sendo servo, mesmo estando num patamar ali inferior, essa pessoa, se ela é encontrada pelo Senhor, ela tem toda a chance de, de, de ser bem-sucedida em tudo que ela for fazer. Se tiver o Senhor como Senhor da sua vida, né? Como o Senhor que vai adiante dos seus caminhos. Isso sim é colocar a sabedoria em prática. Agora, se a pessoa for insensata, ela não vai subsistir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui fala: há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. A formiga, povo sem força. Então, ele mostra para nós esses 4 povos, né? Quatro coisas, na verdade, pequenas na terra, mas que tem uma grande força. Para nós olharmos para aquelas formigas e pensar que elas são tão pequenas, mas elas não é cheia de força, elas são sábias. Aleluia, elas são sem força, mas elas são sábias porque ela prepara a sua comida, né? Elas vão andando em bando ali, preparando a sua comida, estocando a sua comida, se organizando. E aqui fala das arganazes, o povo não poderoso. Eu, particularmente, eu não conheço arganazes. Eu até preciso olhar, pesquisar para me saber que tipo de animal é esse. As arganazes, povo não poderoso. Contudo, fazem a sua casa nas rochas. Então, é um povo que não é poderoso, mas é sábio, porque faz a sua casa na rocha, aonde, né, aquela casa não vai se desfazer facilmente, porque está na rocha. Como a palavra do Senhor fala, que nós temos que firmar a nossa casa na rocha. E os gafanhotos não têm um rei, contudo marcha todos em bando. Então eles não têm rei, mas eles são organizados, né? Andam junto, marcham em bandos. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos, temos que olhar para essas coisas que são tão pequenas na terra, mas se nós agirmos de forma sábias como elas, nós seremos também bem-sucedidos na nossa vida.
Amém? Há 3 que têm passo de elefante, sim, 4 que anda airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, o galo, que anda ereto, e o rei, que não pode resistir. Então, esse está falando daqueles que são elegantes, né? Se nós olharmos para eles, nós vamos ver a elegância neles, né? O leão, a forma que ele anda, o galo e o rei. Então, são exemplos para nós estarmos contemplando ali, né? É, como se diz, reparando, admirando e vendo o que é que a gente pode adquirir. A natureza está aí, o Senhor coloca a natureza à nossa disposição para nós olharmos, contemplarmos e ver o que, que a natureza nos ensina, o que, que os animais, até mesmo uma pequena formiga, uma simples formiga, ela tem algo a nos ensinar ali. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o verso 33 fala: porque o bater do leite produz manteiga. Aquela coisa que você vai batendo, 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 né? Repentinamente produz manteiga. Aqui fala se torcer o nariz, né? Muito tempo vai acontecer o quê? Produzir sangue. E o assolar a ira produz contenda. Se você ficar ali, né, discutindo, batendo boca, quando você vê já virou uma briga muito feia, contenda. Então nós temos que evitar essas coisas. Quando o Senhor traz aqui um exemplo para nós falando, o que tem a ver falar de manteiga, de nariz? Tem a ver que o Senhor está dando exemplo. Assim como ali você vai batendo o leite, batendo, 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 até ele se transformar numa manteiga, se você estiver discutindo, discutindo, levantando aquela discussão, logo vira uma briga generalizada, logo vira uma coisa muito feia, que às vezes não tem mais controle. E é isso que o Senhor está falando para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Pai, obrigada pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesse dia de hoje. Que o seu Espírito Santo de Deus continue falando e ministrando no nosso coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre, e todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.